Estamos de volta aqui no Sport Center com mais uma partida da tarde deste domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Jair Ventura, Mano Menezes, sim, eles se encontraram no Rio Grande do Sul e o Fluminense começou melhor a partida, mas acabou levando a virada. O Arias foi quem marcou o gol do Flu, Natália Ferrão. Foi ele que marcou o gol do Flu. E parecia que o Fluminense ia conseguir, porque no primeiro tempo foi um Fluminense com muito mais oportunidades que o Juventude. Mas teve um apagão na segunda etapa. Teve bola na trave do Juventude, o Juventude começou a crescer ao longo da segunda etapa. Fábio trabalhando muito também, Fábio trabalhou muito. E 2 gols relâmpagos, né, capitão? Sim. É um jogo, né, o Fluminense teve um controle, principalmente no placar, até os 80 minutos, né, Bruno? E é um pouco o jeito humano de ser, né? Como a gente fala, é um time que quando faz um gol, né, tem mais preocupações defensivas, enfim. O Fluminense hoje é um time mais equilibrado, por exemplo, do que o final do trabalho do Diniz, mas é um time que ainda faz o Fábio trabalhar demais e eu acho que é um resultado que tem um impacto pela maneira como os gols do Juventude saíram, né? 2 gols na sequência, se eu não me engano, primeira derrota do Thiago Silva aí dentro do Campeonato Brasileiro. Enfim, um jogo equilibrado, com relação à posse de bola, com relação às chances criadas, a gente vai ver algumas chances que o Juventude criou. E a gente viu que no primeiro tempo essa foi uma as delas, todas né? ali do Sim, Flu, né? Depois sim. o Gilberto entra e aí o Fábio Muda. começa a aparecer. É isso. Primeiro na defesa do chute ali do Gilberto e depois na sequência, a partir daí só a Juventude, Natália. Só a Juventude. Eu acho que o Juventude é um time muito organizado, né? A gente tinha um questionamento com a saída do Roger Machado se daria certo, o que o Juventude brigaria muito pra não cair, mas o Juventude, ele dá muito trabalho pros times. E aí o gol, o primeiro, aos 81. Isso. O outro vai sair aos 83. O Fluminense perdeu uma grande oportunidade. Marcelinho e Ronaldo marcaram. Ronaldo fazendo o primeiro aos 81 e aí aos 83 tem o Marcelinho fazendo, então, o segundo gol, olha aí. Batendo cruzado, vitória importantíssima para o Juventude. Claro, era um confronto direto ali na parte de baixo da tabela, então bastante importante essa vitória do time da casa. Ainda tem esse lance do Fluminense já na reta final do jogo, não é? O Fluminense quase empata, mas a bola acaba indo pra fora. Então olha só, hein? Veio a primeira derrota, era o que o Fábio Luciano falava. Depois de 8 jogos, o Thiago Silva conhece sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. O aproveitamento ainda é altíssimo, de 80%. Nesse período o Flu fez 9 gols e sofreu apenas 2, exatamente os 2 então sofridos hoje. 26ª rodada da competição. Partida então onde o Fluminense deixa pontos, mas onde o Juventude conquista 3 importantíssimos. A gente vai para o Sul com o Gustavo Berton. É isso, Berton, um abraço. Um abraço para você, para quem está acompanhando o programa. O Juventude conseguiu uma boa vitória diante do Fluminense, de virada, jogando aqui no estádio Alfredo Jaconi, sobe na tabela e frustra as pretensões da equipe carioca que queria se afastar um pouco mais da zona do rebaixamento. Bom, primeiro tempo bastante equilibrado, né? O Fluminense conseguiu aproveitar a sua chance, depois do cruzamento do Serna, o John Arias, livre de marcação, fez o primeiro gol do jogo. O Flu foi atrás, obviamente, do resultado no primeiro tempo, mas a boa defesa do Fluminense conseguiu segurar o 1-0 até o intervalo. A segunda etapa foi toda do time da casa, principalmente com o ingresso do Gilberto no ataque, foi dele um chute na trave, uma cabeçada exigindo uma boa defesa do goleiro Fábio. E um determinado lance, ainda no segundo tempo, onde o zagueiro Thiago Santos acabou sentindo câimbras, jogou a bola para fora e caiu no gramado. Integrantes da comissão técnica do Fluminense e jogadores pediram para que o jogo fosse paralisado, para que o jogador fosse atendido. O Juventude não parou e isso gerou muita polêmica, muita reclamação, principalmente por parte da equipe do Fluminense. O integrante da comissão técnica, inclusive, recebeu o cartão vermelho. O fato é que depois disso, o Juventude conseguiu os seus gols, né? O primeiro foi do Ronaldo, depois do cruzamento da esquerda de cabeça livre de marcação fez o seu gol, e 1 minuto depois o Juventude conseguiu a virada. O Juventude recuperou a bola, foi para o ataque, depois do arremesso lateral, a bola sobrou para o Marcelinho, que acertou um belo chute, venceu o Fábio e virou a partida para a equipe do Juventude. Bom, o Juventude chega aos 30 pontos, fica no meio de tabela. A equipe do
Fluminense, pelos resultados paralelos dos times lá de baixo, tinha a expectativa de, com a vitória, se afastar um pouco da zona do rebaixamento. Isso não aconteceu, mas o Flu, como eu falei, não ingressa no Z4. Mas tem agora, no meio de semana, um compromisso importante contra o Atlético Mineiro, início da decisão de quartas de final pela Libertadores da América, o primeiro jogo no Rio de Janeiro, até por isso essa derrota muito lamentada pela equipe do Fluminense, né? Tanto em termos de tabela do Campeonato Brasileiro, mas também a questão anímica para esse início de decisão contra o Galo. Como eu falei, o primeiro jogo será no Rio de Janeiro. Agora o Flu se concentra na Libertadores da América, dá um tempo para o Brasileirão, depois dessa derrota, repito, aqui em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, por 2-1 para a equipe da Serra Gaúcha. Um abraço, até mais. Volto com vocês. Valeu, Berton, obrigado, viu? Um abraço aí pra você também. Uma parte pra cá daquilo que a gente comentava, que o Berton trouxe pra gente também, né? Então, olha só, no primeiro tempo, como o Juventude teve até mais posse de bola, mas o Flu finalizou 5 vezes e também melhor, né? No segundo tempo, contrário, o Flu teve mais posse, aí ele tinha também a vantagem no placar e, claro, a Juventude foi pra cima. 9 finalizações, 5 finalizações certas e 2 gols marcados. E importantes, a gente tá vendo como os times estão aí se equilibrando também nesse momento de volta de data FIFA, porque isso envolve também aqueles que vão entrar em campo no meio de semana para a Conmebol Libertadores. É o caso do Fluminense, que hoje foi ali com Thiago Silva, por exemplo, mas também Marcelo, Ganso, Arias e outros. Foi um jogo desgastante, né? Porque você jogar lá contra o Juventude nunca é fácil. Por mais que você tenha uma desigualdade em relação a time, parte técnica, tática, é muito difícil jogar lá. Eles colocam um ritmo, um campo pequenininho, um estádio, né? Então eles têm as suas referências. O Fluminense conseguiu jogar bem no primeiro tempo, conseguiu ter um pouquinho mais de controle de bola. Tem o Serna, né? O Serna fez um bom primeiro tempo criando as jogadas, fazendo inversão de jogo. Inclusive no gol, ele que faz o lançamento pro Arias se projetar nas costas do Ruschel, né? Uhum. No segundo tempo, perdido por 1000, o Jair já mexe um pouco na equipe, coloca a equipe um pouco mais à frente, tira o Nenê, né? Aí coloca jogadores um pouco com uma velocidade maior, uma intensidade melhor, e no finalzinho do jogo consegue a virada. Mas pro Mano, agora é questão de trabalhar a recuperação desses jogadores, né? Porque a Libertadores, para mim, no meu modo de ver, eu acabei de falar aqui sobre o Botafogo. É uma outra mentalidade, uma outra forma. Você não pode errar. Às vezes 2-1 tira você da competição. É que é uma decisão difícil para o Mano também, né, Bruno? Você ter esse jogo da Libertadores no meio de semana, porque são muitos dias parados. E aí você, né? Se você fala, poxa, eu tenho que pensar no meio de semana, mas é muito tempo sem ritmo de jogo. Para você jogar isso, para você fazer um jogo tão, né, competitivo como o do meio de semana. Então, assim, é um resultado que incomoda, né? O Fluminense hoje está 2 pontos da zona de rebaixamento, né? Tem time para, teoricamente, estar numa situação bem melhor, mas tem uma dificuldade dentro da competição, mas era uma decisão necessária, né? Você colocar o que você tem talvez de melhor, ou 90% daquilo que você tem de melhor, até para dar um pouco mais de ritmo e competição aí para esses jogadores com relação ao confronto da Libertadores. Tem uma estrutura de meio de campo que você muda, né? O André volta de lesão, volta a jogar, sai ele entre o Bernal, que tem feito boas partidas, é um jogo, o Facundo Bernal tem entregado ali dentro da dinâmica que se espera. O Thiago Silva, a gente não precisa nem falar, acho que é a primeira derrota dele no Campeonato Brasileiro jogando pelo Fluminense, mas ele precisa dar essa dinâmica, é o que o Fábio Luciano falou. Se ninguém tá para estourar, vai jogar quem tem que jogar, porque o Fluminense, óbvio, olha para defender um título de Libertadores, claro, em condições diferentes da temporada passada, em que buscou o título, de organização, de ideia de jogo, de toda a estrutura de um time, mas também olha para o Campeonato Brasileiro. Enquanto não fizer 45 pontos, não dá para brincar. Então, quer dizer, ele coloca esses principais não só pela condição que vem, mas pela realidade do time. Realidade. Porque, olha, por exemplo, o Atlético está jogando neste momento, tá? Que é o adversário do Fluminense, está jogando contra o Bahia e está perdendo por 1-0. Ele está com um time bem mexido, bem modificado, né? Tem jogadores que não são aí, não é um time totalmente reserva. Não é isso, Felipe? Mas ele está dando espaço para o Cadu, para o Rubens, para o Igor Gomes, o Fausto Vera, o Palácios. Você tem ali jogadores que... o Lianco, né? Você tem jogadores que são titulares. O Fux, o Batalha, o Hulk. Mas é um time bastante mexido. Mas, querendo ou não, a situação do Atlético Mineiro em relação à zona de rebaixamento, óbvio que a gente está falando de um time que tem
está com 33 pontos a essa altura do campeonato. Não, Ainda você não tem essa preocupação. Ainda tem 2 jogos a menos, né, pra fazer. Ainda tem, mas na verdade. E outra, o Atlético ele jogou no E o São meio Paulo, de semana. isso. O Atlético jogou contra o São O Paulo. São Paulo jogou no meio Exato. de semana já. Hoje, contra o Isso. Cruzeiro, ele não colocou ninguém. Não, e porque tem uma exigência de meio de semana que também é uma exigência alta. Mas ele não precisa se preocupar em dar ritmo de jogo. Mas para o caras, é isso? Atlético, ele Exatamente olha isso. para o Campeonato É Brasileiro. só as questões do É calendário. um campeonato perdido. Ele não tem condição próprio- de bater campeão do Campeonato Brasileiro, né? Ele tem condição de bater nos campeonatos em que ele ainda está disputando, que são os mata-matas. O próprio Hulk deu uma entrevista no pós-jogo contra o São Paulo e falou, né? Nosso foco são as Copas, porque a gente sabe que a probabilidade de título está muito mais próxima do que o Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer aquela projeção e ver como é que tá essa disputa na parte de baixo da tabela, já que o resultado de hoje foi tão importante para o Juventude, ruim para o Fluminense. E isso, claro, envolve também outras grandes equipes como o Corinthians. O Vitória venceu nessa rodada, então tem muita gente envolvida. Mas antes a gente ouve o Mano Menezes. Vamos lá. Os jogos de futebol são disputados assim, né? Estabelecemos uma vantagem. A equipe estava mais posse, mais controle das ações do jogo, embora o Juventude já fez um final de primeiro tempo um pouco mais pressionante, né? Colocou um segundo atacante mais central, então isso criou um pouquinho de volume, principalmente numa segunda bola que começou a cair na nossa intermediária, a gente perdeu ela várias vezes e tirou um pouco daquilo que até então era o jogo pra gente. Segundo tempo a gente imaginava que o Juventude ia vir, porque está perdendo o jogo e sabe o significado da partida, mas eu acredito que a gente teve umas 5 vezes o contra-ataque do jogo, né? Quando estava 1-0 para nós. Algumas vezes concluímos mal, outras vezes não fizemos o último passe com a qualidade necessária para construir uma jogada de mais qualidade, mas a bola esteve à nossa disposição para fazer. Houve um tumulto na beirada do campo, porque o nosso jogador estava com cãibra, visivelmente estava com cãibra, ele colocou a bola, ele não pôde dar sequência na jogada. Então, ao meu ver, o jogo tinha que ter sido parado. Mas toda vez é um critério diferente, hoje não parou, né? Aquilo ali criou uma instabilidade, a gente demorou para fazer a alteração, o time se descontrolou e tomou 2 gols em 2 minutos. E aí o jogo termina de uma maneira que não era aquilo que a gente queria, porque penso que o jogo poderia ter um encaminhamento final melhor. Mas a gente tem que ter mais maturidade, nós não podemos tomar um gol em 2 minutos. Não é uma questão de desorganização, é uma questão de entendimento do jogo. Já fizemos uma falta desnecessária na beirada, o jogador estava de costa na lateral do campo, né? Tomamos um gol que o jogador não precisou nem saltar, né? Então não pode. É um jogo que a gente sabe que o Juventude tem uma característica de qualidade de bola parada muito boa. E aí depois que você toma o gol, aí você tenta, aí você põe a bola no chão, vai jogar, até criou oportunidade para empatar, mas aí já é mais difícil, é uma situação mais difícil. A gente sai chateado daqui. Tem que ter maturidade para entender que depois de ajustar algumas coisas em cima dos erros que aconteceram, que é para não repetir, você já tem que daqui a 3 dias estar jogando Libertadores com o Atlético e vamos estar fortes como tivemos nas outras circunstâncias também. Não é a primeira vez que a gente perde comigo, é a 3ª derrota que a gente tem, e a equipe sempre esteve preparada para responder, porque acreditamos muito no trabalho que a gente está fazendo. Então, só passando para vocês a situação, tá, do Fluminense e do Juventude, como fica a situação de cada um depois desse resultado. O Fluminense está fora ainda da zona do rebaixamento. Ele tem 27 pontos. Vitória e Corinthians são as primeiras equipes dentro da zona do rebaixamento com 2 pontos a menos. Tá? Os dois têm 25, o Fluminense tem 27. O Criciúma, que perdeu para o Palmeiras, tem 28 pontos. O Grêmio também tem 28 pontos com o resultado de hoje. E o Juventude respirou bem, hein, com essa vitória. Foi a 32, então é o 11º colocado. Dito isso, vamos ver a sequência desses times ou de alguns times que estão envolvidos nessa briga, especialmente Fluminense, Grêmio e Corinthians. O Corinthians que ontem perdeu para o Botafogo. Tem um jogo adiado então ali do Grêmio, né, da 5ª rodada contra o Criciúma. Isso é uma briga direta aí para os dois, confronto direto entre os dois. E o Grêmio recebe o Criciúma.
O Flu tem o Botafogo na próxima rodada. Sequência difícil do Fluminense. É, mais difícil, será? A do Grêmio também é complicado. Tem o Cruzeiro, tem o Flamengo e tem o Vitória. Na situação que os três se encontram, todos os confrontos mata. São finais. Porque você tem clássicos a serem disputados. Corinthians e São Paulo jogam fora, vão jogar em Brasília, né? O jogo vem. Isso é bom pro Corinthians, porque não é no Morumbi. É neutro. Mas você tem um clássico que é o Botafogo, Atlético Goianiense, que pelos números ali praticamente rebaixado, perde por Vitória em casa por 2-0. Aí você tem um Cruzeiro que tá jogando agora e vem de um crescimento, oscila, cresce. Você tem o Flamengo, que é outro clássico, você tem 2 clássicos ali diretos e o Vitória, que também é briga direta. Então você tem muitos confrontos. Eu não acho tão ruim essa tabela aí pro Corinthians, não. A questão é o quanto o Corinthians vai conseguir manter essa pegada que ele teve no jogo contra o Juventude e acho que até o quanto ele competiu contra o Botafogo. O problema é que o Corinthians tem, Porque o Corinthians tá tem envolvido... todos os jogos disputados. Então, o Fluminense não, o Grêmio não. Isso. E o Cuiabá também tem 2 jogos a menos. E o número de vitórias do Corinthians é 5 mais baixo que dos 7, outros. exato. E o problema pro Corinthians, não um problema, mas a realidade é que o time vai dividir a atenção dele com Copa do Brasil e Sul-Americana. Exato. Então não sei como é que ele vai se equilibrar com tantos jogos assim. Olhando a tabela, não me parece uma tabela tão difícil. Eu acho que olhando para os confrontos, a sequência do Corinthians ela é um pouco mais tranquila. Mas aí tem essas questões que você falou, né? Jogos a menos, né? Foco também em outras competições. Enfim, e o Corinthians, assim, o que chama um pouco, que fica a favor do Corinthians um pouco, essa questão positiva, é que o time tem apresentado um futebol melhor, né? Então, é um time que joga melhor, que produz mais, que sofre um pouquinho menos defensivamente e que, na minha opinião, tem confrontos que são, né, compatíveis ali para que o Corinthians consiga alguns resultados que, pelo menos, né, façam o torcedor ter um movimento de que é possível escapar dessa situação. É difícil. O posicionamento do Corinthians, né, com os jogos a menos, enfim. Mas é um time que hoje joga melhor. É que essa vitória de hoje daria uma tranquilidade para o Fluminense disputar os Jogos de Libertadores, né, Fábio? Sim. E agora ele vai fazer o quê? Hoje ele jogou com todo mundo. Ele vai ter que jogar com todo mundo contra o Galo, e vai ser intenso o jogo. Exatamente. Vai ter que jogar com todo mundo contra o Botafogo. Não tem como escolher. Jogar, não tem mais escolha. Não tem escolha. E você tem que jogar num nível lá em cima. Você não pode oscilar, porque você vai jogar contra clubes que, se você tem 10 segundos de pane, esses clubes vão te punir. Jogar contra o Botafogo hoje, você ficar sem... a tabela do Fluminense, se você jogar contra o Botafogo hoje, ficar 5 minutos fora do jogo, eles fazem 2-0 em você fácil. É verdade. Fácil. O time do Botafogo hoje, para finalizar e ser objetivo, né, em 3 toques eles estão finalizando. Fez isso com o Palmeiras. Sim. É muito difícil mesmo. Mas eu acho que dessa tabela aí, eu acho que o jogo do Corinthians melhorou bastante, né? O Corinthians passa a ser mais eu acho que ele é mais competitivo. Tem ainda a estreia do Memphis, que nós não sabemos como ele vai, né, a inserção dele na equipe do Corinthians, como vai ser o encaixe, Thales Magno, Garro e Memphis, como ele vai jogar. Nós não sabemos ainda como vai funcionar isso daí, porque ele tem que entrar e a expectativa é que ele resolva os problemas. Ele tem que entrar e resolver. Se o Garro criar 2 oportunidades, ele tem que fazer pelo menos uma. O problema de gols porque do Corinthians porque o problema de gols e a situação do Corinthians não te dá a possibilidade, não dá margem de erro. Não. Né? E a expectativa criada é muito grande. O que dá um alento, e eu não vou dizer, não é um alento, mas que eu acho que o Corinthians pode se aproveitar, é essa irregularidade do Grêmio. É verdade. Sim. Essa irregularidade do Grêmio é impressionante, porque é capaz de jogar um jogo muito bom, no segundo jogo perde, aí joga um outro jogo, joga 20 minutos bem, depois desaparece durante 45, aí volta no final e tal. O Grêmio tem 2 jogos a menos, né? Essa é a questão que pode, teoricamente, dar um pouquinho mais de fôlego ao Corinthians. Mas... A tabela do Grêmio é difícil, hein, gente? Também. Por isso que eu a gente viu ali, caramba, ele pega o Flamengo na próxima rodada. Aí ele faz o confronto direto com o Criciúma. Aí ele joga fora com o Botafogo. Aí ele recebe o Fortaleza. E aí, o que o Berton adora, Grenal. Eu tenho Grenal. Por isso que eu estou falando, que é difícil. Esse Grêmio, você não sabe qual Grêmio que vai jogar. E desses jogos a menos, você não sabe quem vai pontuar. Sim. Não tá garantia de nada. Você tem jogos a menos, ufa. Tem jogos sabe o que é engraçado do jogo a menos? Todo mundo tá com jogo a menos, tá contando esses 3 pontos. Só que, por exemplo, você tem o confronto do Grêmio com o Criciúma.
Não tem 3 pontos pros dois aí, né, Fábio? Exatamente. Só um vai ter 3 pontos na Exatamente, tabela. porque cada um olha pro Se seu tiver, planejamento, se né? não for empate. Esse é o famoso jogo que o Prats gosta de falar, né? Que é qual? Jogo de 6 pontos. E é mesmo. É, Rafael Prats Esse. Ele gosta. É o famoso jogo de Ele 6 usa falar pontos. que não é. Ele usa Esse muito esse termo. Mas se vocês Vira acham que o correção. Grêmio corre risco de De rebaixamento? rebaixamento? Depois que o Grêmio caiu com um time que não tinha que cair, É verdade. todo mundo falava assim, não, o Grêmio Não tem elenco pra cair. semana que vem sai da zona de rebaixamento, daqui Bom, a a pouco gente vai sai da entrar zona de no Grêmio rebaixamento. já, aí Você na vai indo sequência. assim, né? Então, assim, todos... E o time grande, os dois aqui jogaram em times grandes, eles sabem que o peso, quando você tá ali na zona do rebaixamento ou próximo da zona do rebaixamento, a camisa pesa mais, a perna pesa mais, tomada de decisão em campo, nível de confiança. Mas hoje pro Corinthians não tá mais pesado? Tá mais pesado pra quem? Pro Corinthians ou pro Fluminense? Pela situação da tabela? Não, aí claro que é E o com Corinthians. todas as partidas jogadas pro Corinthians. Mas o Corinthians hoje não Então, passa pela mais confiança pra produção, torcida? É isso. Ou não? Depende, o Fluminense também tem seus momentos, né? O Corinthians se defendeu contra o Botafogo na primeira etapa. No segundo tempo, o Ramon Dias muda e o time melhora. Mais pressão, não tomando tanta decisão errada, muito passe errado no primeiro tempo. O Corinthians melhora. Só que o Corinthians precisa fazer 90 minutos bons. Sim. Não só 45. Porque dependendo dos confrontos diretos que vai ter, se fizer isso contra o Atlético Goianiense, corre risco. Então tem que ter os 90 minutos Você ali acha? o tempo inteiro. E corre contra o Goianiense? Não, se não não tiver. ganhar do Goianiense Se não na tiver. próxima rodada, Não, não, jogo, se não tiver esse nível de comprometimento com a partida, de 90 minutos ligado o tempo inteiro, como foi boa parte do tempo com o Juventude. Quando respirou em algum momento, quando deu brecha, o Juventude, em 2 toques de bola, estava dentro da área. É verdade. Então esse é o grande problema do Corinthians. Quando desliga ali, quando os jogadores sobem um pouco, os times já entenderam isso e aceleram nas costas da zaga do Corinthians. Se ele desligar contra o Fortaleza, 5 minutos, 2 gols do Fortaleza. Não é, Zé? É, o Fortaleza hoje é impressionante como joga, a facilidade, o trabalho do Vojvoda, dos jogadores. É. É um time que A mobilização que o Fortaleza vai ter na Copa Sul-Americana, não é? já tá no automático o Fortaleza, né? E tem que entender como o Corinthians também vai se mobilizar para esse confronto também. na Sul-Americana. É. Tá claro que não é prioridade. Sim. Prioridade é o Campeonato Brasileiro. O Ramon, O Emiliano sempre fala isso. o Emiliano e o sempre Ramon já fala. haviam dito isso. É, eu acho que quando chegar numa semifinal contra o Flamengo na Copa do Brasil é uma coisa automática. Você também ali se O Corinthians, em mobilizar. alguns confrontos de Copa, em algum momento ele colocou um time, não vou dizer alternativo, mas com algumas mudanças. Mas você vê como mudou, porque contra o Juventude foi o time titular. Foi. É. Se aproximar. E aí, claro, ali na Neoquímica Começa a sonhar no Arena... título. Não, e outra, né, A Zé? água começa a subir. Zé, disso a gente sabe. Você entra na Neoquímica Arena e começa o poropopó... Como? Ah, quando começa Como o é que é? poropopó, não tem jeito. Ai, ai, ai. Não ai, dá ai. pra... A gente já volta. Aquele meu timão tá aí, o WhatsApp?